Meio-dia e J1 está entrando no ar, agradecendo sempre a sua companhia, a sua audiência. Hoje é sexta-feira, dia 8 de fevereiro, comecinho de mês, e aqui você tem informação, prestação de serviço e, claro, você participa ao vivo com a gente, mandando a sua mensagem pelo 98442-4000. Na edição de hoje, a gente mostra que alguns estudantes da rede estadual de ensino estão com dificuldades de participar das aulas. O motivo eu te conto daqui a pouco. Aqui no estúdio nós vamos conversar com Roger Amaral, ele que é administrador de uma das escolinhas do Flamengo aqui do entorno de Brasília, e vai falar sobre a tragédia que aconteceu no Rio de Janeiro hoje pela manhã. E você vai ver ainda. BR-153 é apontada como a mais perigosa do estado pela Polícia Rodoviária Federal. O Supremo Tribunal Federal pode paralisar atividades de extração de amianto que fica em Minasul. E hoje é sexta-feira, dia do programão. A gente mostra tudo o que vai rolar no fim de semana no entorno de Brasília. É agora no J1. Ótima tarde para você. Alguns estudantes da rede estadual de ensino de Lusiânia estão com dificuldade de participar das aulas. Isso porque eles não têm como ir até a escola. O bairro que eles moram fica a pelo menos 9 quilômetros do centro da cidade e não tem ônibus para levar esses alunos. A caminhada no sol quente e no chão de terra faz parte da rotina dessas crianças. Alunos que moram em áreas afastadas de Lusiânia precisam esperar nas paradas que ficam às margens da BR-040, o único ônibus que faz linha até o centro da cidade. Era para ser diferente se eles tivessem transporte escolar para as escolas estaduais. Precisando de ônibus e outra coisa. Tem um ônibus para os outros lugares, Bandeirante, tudo tem. Por que não pode ter para levar nossas crianças para lá também? Eu acho isso muito errado, isso é muita injustiça que eu acho. Na Vila Zeina, muitos alunos estão prejudicados pela falta de transporte. A passagem do ônibus de linha custa R$ 3, valor que no final do mês faz toda a diferença para essas famílias. E por causa disso, tem aluno faltando aula. Se nós tivéssemos, pagava uma van para carregar, mas a gente não tem. A gente faz mal aqui para comer. Mal ainda para comer, então não tem condições. Muito ruim. Não tem ônibus para vir, buscar. Quando eu não vou para a escola, eu fico em casa ajudando minha avó. Mais 2 bairros estão com o mesmo problema, Jardim São Paulo e Jardim Bandeirantes. Os alunos que passaram para o 6º ano mudaram de escola municipal para estadual e perderam o benefício do transporte escolar. Até hoje, eles pegam ônibus na mesma parada. A diferença é que os menores continuam utilizando os ônibus da prefeitura. Os maiores agora pegam os ônibus de linha. Olha, agora são 9h50 da manhã. Eu encontrei a Francisca e o Francinaldo aqui nesta parada do Jardim Bandeirantes. E eles já estão esta hora da manhã esperando o ônibus para o Francinaldo não perder o primeiro dia de aula. Na verdade, as aulas já começaram, só que você não tinha dinheiro para pagar passagem de ônibus do seu filho. E hoje você resolveu deixá-lo na casa de uma amiga para que ele passe a semana lá na casa dessa amiga, porque você não tem dinheiro para estar bancando a passagem, né? Conhecido como vô. Conheci ele desde os 2 anos de idade, com respeito como vô. Eu vou deixar ele lá justamente para ele não ficar perdendo aula. Porque até agora ele ainda não conseguiu ir por conta do dinheiro da passagem, é isso? Exatamente, por causa da passagem e por causa dos ônibus. Que a gente já correu atrás 2 vezes, a gente já foi na secretaria lá, a gente já foi na prefeitura e eles não dão resposta para a gente. Diz que está faltando gente para assinar os papel lá na secretaria. Os pais já procuraram a Secretaria de Educação várias vezes para fazer o pedido de um veículo que atendesse a região. Por que eles não colocam? Por causa de uma assinatura eles não colocam. E simplesmente ninguém assina. Ninguém fala para nós nada e nós ficamos assim, a ver navio. E por causa dessa dificuldade toda, os alunos acabam se atrasando. E olha só, eu vou embarcar agora com todo mundo no ônibus circular que acabou de chegar, são 12 horas e 12 minutos. Vamos ver que horas que todo mundo vai chegar lá na escola. Vamos lá, né? Bora. E o ônibus vai lotado, olha só, eu tô em pé, isso é porque a gente ainda tá no primeiro bairro, ainda
ainda vamos passar por mais 2 bairros. O ônibus já tá, olha só, muito cheio. É assim, essa dificuldade que esses alunos têm todos os dias. Tiago, é difícil ficar em pé muito tempo com essa mochila nas costas. Ela ser pesada. Dona Simone, todo dia a Isabela chega atrasada? Chega. E ela tem que entrar 1 hora, chega lá 1h10, 1h20. Tem vezes que não dá tempo nem de entrar. Na hora de voltar não dá nem pra se mexer. Realmente, não dá nem pra se mexer, né? 1h10 depois, começa a parar aqui, olha só, já chegamos na escola. A gente vai se organizar agora pra descer, vamos lá. Ó, toda essa galera aqui, ó, tava dentro daquele ônibus que nós viemos, né? Ufa, olha, é uma maratona cansativa, bem difícil, viu? Uma rotina bem difícil para esses alunos. Hoje eles deram sorte, o portão ainda está aberto. 1h agora e 15 minutos, mas olha, a vida de estudante também é difícil. E o que esses alunos querem é algo que é direito de toda a criança, ter acesso à educação. Nunca sei o dia de ir para a escola, porque eu não sei se minha mãe tem dinheiro para pagar passagem, porque não tem um ônibus. Triste ter que mostrar isso aqui no J1. Como você viu aí, a Camila falou, né? Os alunos deram sorte nesse dia que conseguiram chegar a tempo. Conseguiram chegar ali, os portões da escola ainda estavam abertos. Por nota, mas não é o que acontece sempre não, viu? Às vezes eles perdem aula. Por nota, a Secretaria Estadual de Educação disse que a responsabilidade do transporte é do município e que o Estado só repassa a verba. A assessoria da Prefeitura de Lusiânia disse que, apesar dos atrasos no repasse do Estado, que somam mais de R$1.400.000, vem mantendo as linhas que já existiam. Nós voltamos a procurar a Secretaria Estadual de Educação, mas eles disseram que precisariam de um tempo maior para responder a essa demanda. Outro assunto agora, vamos falar de um caso revoltante. O técnico de ar-condicionado que foi baleado por um guarda civil no Jardim Novo Mundo passou por uma cirurgia ontem no Hospital de Urgências de Goiânia. Agora, o caso está sendo tratado pela polícia como tentativa de homicídio. Matheus Batista Rodrigues, de 22 anos, ficou em observação no centro cirúrgico até o final da tarde desta quinta-feira e depois foi levado para a enfermaria. Segundo o boletim médico repassado para a família, a bala perfurou o pulmão, lesionou o estômago e ficou alojada na região do abdômen. A cirurgia durou 3 horas. Os médicos fizeram um corte de cerca de 30 centímetros, mas não tiraram a bala, porque, segundo a equipe que fez o procedimento, ela não oferece riscos neste momento. Matheus ficou em observação no centro cirúrgico até o final da tarde e depois foi levado para a enfermaria, onde segue em recuperação. Matheus estava no telhado da casa de um cliente, instalando um aparelho de ar-condicionado em Goiânia, quando o vizinho, que é guarda municipal de Senador Canedo, viu o rapaz e atirou. O guarda disse ter confundido o trabalhador com um ladrão. Matheus estava uniformizado na hora. Ao que eu corri, já vi o Rodrigo com a arma ali apontada para o rapaz. Eu peguei e entrei na frente, porque ele ia atirar de novo. Entrei na frente e falei: Rodrigo, pelo amor de Deus, não atira no rapaz não, ele está trabalhando para mim. Ele está fazendo um serviço aqui para mim, não atira não. E ele, com a arma apontada, e o rapaz atordoado desceu correndo. Acho que ele achou que era bandido, não sei. Ele mesmo considerou uma fatalidade, uma vez que ele não pretendia efetuar o disparo diretamente contra o rapaz, né? Eu acredito que a perícia da Polícia Civil, né, e a Corregedoria, com os meios adequados, vão verificar as versões e, de fato, o que aconteceu. O guarda municipal se apresentou na delegacia ontem. Ele disse para a polícia que atirou para tentar espantar o rapaz, mas que não tinha intenção de acertar. A polícia vai seguir com a investigação e deve ouvir outras testemunhas nos próximos dias. A princípio, vai ser instaurado por tentativa de homicídio e vamos apurar as circunstâncias, o local onde a vítima está. Ainda não foi possível encaminhar a vítima para exame no ML, então faltam ainda muitos detalhes para esclarecermos melhor as circunstâncias desse crime. Coisa absurda, né, gente? O estado de saúde de Matheus Batista Rodrigues é regular. A polícia procura os assaltantes que fizeram um morador do setor oeste em Goiânia refém ontem à tarde. Os assaltantes entraram no prédio como se fossem moradores. Câmeras de segurança registraram a entrada dos criminosos pela portaria do prédio de luxo no setor oeste.
O primeiro assaltante finge naturalidade. Com o celular na mão, entra facilmente no prédio, como se fosse um morador, sem nem se identificar. Em seguida, ele vai para o elevador de serviço e espera uma funcionária entrar e digitar a senha, para só então subir até o apartamento. Minutos depois, o assaltante desce e, ainda se passando por morador, recebe um comparsa na porta. O porteiro, que liberou a entrada dos dois, aparece em seguida, olhando para um lado e para o outro. Os criminosos ficaram cerca de 1 hora dentro do prédio. Arrombaram a porta do apartamento que fica no 7º andar. Entraram e reviraram toda a casa. O morador chegou bem na hora e foi rendido por eles. O dono do apartamento foi amarrado, amordaçado e trancado dentro do quarto. Depois disso, os bandidos roubaram joias e dinheiro e saíram tranquilamente do prédio pela portaria. Este vídeo, gravado por um morador do prédio vizinho, mostra quando a polícia foi acionada e fechou a rua R11, no setor oeste. Deve ter entrado ladrão naquele prédio ali. E não para de chegar a polícia. O cara tá dizendo que tem uma pessoa amarrada lá em cima. Os bandidos conseguiram fugir e o porteiro, contratado há apenas 6 meses, foi conduzido para a delegacia. Olha, nesse momento, o porteiro do prédio, ele está sendo conduzido aí pelos policiais porque ele autorizou a entrada desses criminosos sem checar nenhuma informação, que levantou bastante suspeita por parte da polícia. Ele alegou que seriam parentes do morador. Porém, ele não os conhecia, não houve identificação e não identificamos fala do mesmo com os meliantes durante as filmagens que nós vimos ali. O morador feito refém passa bem, o porteiro foi ouvido e depois liberado. A polícia disse que ele vai continuar sendo investigado e que já sabe que uma terceira pessoa estava esperando os criminosos do lado de fora do prédio. Bombeiros controlaram o incêndio no cais do Jardim Guanabara, em Goiânia. O fogo começou por volta de 10 da noite desta quinta-feira. Os bombeiros trabalharam a madrugada toda no rescaldo. Uma das salas ficou destruída e documentos foram queimados. A Secretaria Municipal de Saúde disse que o incêndio foi no local onde estavam o arquivo morto da unidade. Ninguém ficou ferido e o cais segue funcionando normalmente. A Secretaria vai investigar o que provocou essas chamas por lá. 12h13 agora, está na hora das participações pelo nosso WhatsApp 984424000. Você de qualquer cidade aqui do entorno de Brasília, como Valparaíso, Cidade Ocidental, Novo Gama, podem participar com a gente. É só mandar a sua mensagem aqui para o nosso WhatsApp. E no telão tem a mensagem de quem? Vamos dar uma olhada. Recado do Carlos Oliveira, de Cidade Ocidental. Aqui em Cidade Ocidental, no Colégio Estadual Ocidental e no estado de Goiás, muitos professores não receberam o salário do mês de dezembro. Então pedimos sua influência para ajudar nesse caso. A gente aqui do J1, claro, está acompanhando isso desde o comecinho, né? Valeu, Carlos, pela mensagem. Tem outro recado que chegou aqui da Rosana de Valparaíso. A reclamação é sobre a Escola Municipal Divina Lourenço de Melo Leão. As aulas começaram ontem e hoje é sexta-feira, não haverá aula por falta de manutenção e ainda por cima não tem professores. Uma vergonha, falta de respeito. A Rosana, que é lá de Valparaíso, está mandando a reclamação em relação a esse problema aí da falta de aula nessa escola. Hoje não tem aula por conta da falta de manutenção, como a moradora disse. Joselita de Lusiânia mora no Parque Estrela d'Alva Zero. Eu gostaria de saber, todo mês chega uma conta de luz, iluminação pública aumentou, agora eu já estou pagando R$ 36,45, está aí o recado da Joselita aqui de Lusiânia. Você pode fazer o mesmo e continuar mandando a sua mensagem para a gente. Intervalo comercial e no próximo bloco a gente vai conversar com o administrador da Escolinha de Futebol do Flamengo de Valparaíso. A gente vai falar sobre a tragédia que aconteceu hoje cedo no CT do clube, lá no Rio de Janeiro. 10 pessoas morreram nesse incêndio. Agora é 12h15, voltamos em instantes. Meio-dia e 18, estamos de volta com o J1. A gente fala agora sobre a tragédia que aconteceu no Rio de Janeiro. Um incêndio atingiu o alojamento no Ninho do Urubu. É lá que ficam os atletas da base do Flamengo, né? 10 pessoas morreram, 3 ficaram feridas. E como acontece em muitos times, existem escolinhas de futebol espalhadas por todo o Brasil. Só aqui no entorno
do Distrito Federal. O Flamengo tem 5 escolinhas, uma delas fica em Valparaíso e a gente conversa agora com o Roger Amaral, que é administrador da unidade de Valparaíso. Roger, obrigado por ter vindo. A gente imagina que está sendo uma manhã foi uma manhã muito difícil para todos vocês da equipe do Flamengo, né? Boa tarde. Na verdade, a gente vê o futebol trazendo tantas notícias positivas, né? E hoje acordar com essa triste notícia foi muito complicado até sair para trabalhar hoje. Roger, explica pra gente como que funciona esse tipo de centro de treinamento. Esses jogadores, eles estavam dormindo nesse centro? Como é que funciona? A maioria das vezes, esses atletas que ficam alojados são de outros estados, outras cidades, né? E aí, na qual a família não tem a possibilidade de mudar para o Rio, o Flamengo tem essa possibilidade de tomar conta dessas crianças a partir dos 14 anos, devido à Lei Pelé, né? Então, pelo que eu ouvi falar, né, teve um início de incêndio, como eles estavam dormindo, né, não conseguiram sair a tempo. Certo, nós estamos vendo imagens que foram feitas pela manhã, né, a cobertura desse incêndio aí, onde 10 pessoas acabaram morrendo, outras 3 ficaram feridas. Aqui em Valparaíso tem uma escolinha do Flamengo, né? Qual foi a posição da diretoria em relação a todas as escolinhas espalhadas pelo país? A Escola Flamengo aqui na região tem em Lusiânia, no Jardim Gá, IP Ocidental e Valparaíso, né? Então a gente se consolidarizou com o acontecido. Então, declaramos luto de 3 dias sem nenhuma atividade. Esses jovens que estariam lá nesse alojamento seriam de outros estados, por exemplo? A maioria, sim. A maioria desses atletas, né, são de outros estados. E em relação aos jovens daqui, os pais, eles ligaram para a administração para saber o que é notícia sobre esses garotos? A comoção é muito grande, haja visto que a gente recebeu muitas ligações de pais, né? Perguntando se a gente tinha muitas notícias, mas como foi tudo muito rápido, a gente aí também ainda não tem todos os detalhes do acontecido. Mas muitos pais ligaram, né, as crianças perguntando se iria haver as aulas, tudo, né? E realmente foi muito difícil de passar essas notícias. Essas aulas, elas foram suspensas? Foram suspensas. Até quando? Retorno das aulas somente na segunda-feira. Luta oficial de 3 dias. E qual que é o posicionamento do Flamengo para tentar tranquilizar, né, essas mães, todas desses jovens que fazem parte da categoria de base? Provavelmente deve passarem pelos psicólogos do clube, né? Na qual vai ter uma assistência para todas as famílias. Logicamente que não é fácil abordar esse tema, né, ainda mais com 10 vítimas fatais. Peço que você continue aqui com a gente. O atual técnico do Goiás, Maurício Barbieri, que até o ano passado estava no Flamengo, conversou com a nossa equipe depois que soube dessa tragédia. Independente de ter trabalhado ou não no Flamengo, eu sempre disse ter um carinho enorme, especial pelo clube. Eu acho que está todo mundo estarrecido, né, em função da tragédia. Sempre é uma coisa muito ruim, ainda mais tratando de garotos, né? Então eu acho que é lamentável, é triste, é uma pena. Eu acho que a gente só tem a lamentar e agora orar, pedir conforto às famílias e que elas encontrem força aí onde for possível, porque com certeza é um momento muito delicado e muito triste. Realmente uma manhã muito difícil para todo mundo, né? E é o seguinte, a gente continua conversando com você aqui, Roger, é o seguinte, você já foi ao Rio de Janeiro, conta pra gente como que é a estrutura desse CT. Hoje a estrutura do Flamengo em si é uma das melhores do Brasil, nível de Europa, né? Então, assim, tem que esperar sair os laudos, né, iniciais para ver realmente o que foi o acontecido. A estrutura muito boa, né? Tem várias pessoas capacitadas cuidando dessas crianças, né, questão de alimentações, hospedagens, tudo muito boa, né? Mas aí a gente fica em cima um pouco do muro, sem saber o que falar devido a não ter tantas notícias, né? Haja visto que aconteceu hoje cedo. Tá ótimo. Roger, muito obrigado pela sua participação aqui no J1. Ótima tarde para você. Obrigado. Boa tarde. E essa tragédia é um dos destaques do Globo Esporte de hoje. Dá só uma olhada. Olá, muito bom dia a todos. No Globo Esporte de hoje, cobertura completinha da tragédia no Rio de Janeiro, dessa madrugada lá no Ninho do Urubu, CT do Flamengo. 10 mortes confirmadas, 3 garotos feridos, um deles em estado grave. Um incêndio que começou durante a madrugada, foi controlado o fogo pelos bombeiros ali por volta de 7h30 da manhã. Então, uma fatalidade, vários clubes manifestando apoio ao Flamengo, inclusive rivais, torcidas aí de Vasco, de Fluminense, de Botafogo. Todo mundo, então,
em apoio, em solidariedade ao Flamengo. Vários jogadores também manifestando apoio em redes sociais, caso do Vinícius Júnior, do Paquetá, do Neymar. E hoje cedo nós gravamos com o técnico do Goiás, Maurício Barbieri, que estava ano passado no comando do Flamengo, e ele também falou sobre essa tragédia. Vamos ouvir um trechinho. Uma coisa muito ruim, ainda mais tratando de garotos, né? Então eu acho que é lamentável, é triste, é uma pena. Eu acho que a gente só tem a lamentar e agora orar, pedir conforto às famílias e que elas encontrem força aí onde for possível, porque com certeza é um momento muito delicado e muito triste. Claro, nossas equipes lá no Rio de Janeiro estão a postos, fazendo toda a cobertura jornalística dessa fatalidade, e eu trago no Globo Esporte, a partir do 12h50, todos os detalhes dessa tragédia, o futebol de luto, então, nessa sexta-feira. Mudar um pouquinho o clima agora, a gente fala sobre um assunto importante para os alunos de faculdades particulares. Já estão abertas as inscrições para o FIES, o financiamento do ensino superior. O FIES abriu as inscrições ontem e elas vão até o dia 14, quinta-feira que vem. Essa é uma oportunidade para quem quer ter acesso a universidades e faculdades particulares do país. O programa funciona assim: o estudante faz todo o curso superior sem pagar, só começa a pagar o financiamento depois de formado. Todas as informações sobre a inscrição e sobre as regras do FIES você encontra no nosso site no g1.com.br/Goiás. Vamos aliviar um pouquinho agora para falar de uma cena curiosa. Moradores de Itumbiara filmaram um barco desgovernado lá no Rio Paranaíba. A repórter Juliane Nascimento conta pra gente o que aconteceu por lá. Parece história de pescador, mas essa tem até vídeo para provar. Um barco ficou rodopiando sozinho pelo Rio Paranaíba. O Gesmar, que é dono deste bar à beira do rio, viu tudo de perto. E ele conta que foi o homem no caiaque que aparece nas imagens quem conseguiu parar o barco. Ele viu que tinha um fio ligado lá, que é a molinha, né, da ignição. Então ele pegou a varinha que estava pescando de caiaque, laçou a ignição da canoa com a vara de pescar lambari. Um anzolzinho pequeno, foi uma coisa inédita. Esse caso despertou a curiosidade de todo mundo que estava aqui, porque afinal de contas não é comum uma canoa desgovernada no rio. Só que esse caso também acendeu um alerta. Essas embarcações à deriva sempre são um risco, né? Seja pelo potencial dela, da carcaça dela, pegar algum banhista ou alguém que tenta se aproximar, seja pelas hélices do motor dessas embarcações que pode dilacerar alguém que esteja próximo na tentativa de parar a embarcação ou até mesmo se divertindo ali nas proximidades. Em Itumbiara, na hora do ocorrido, tinha pouca gente no Rio Paranaíba. Mas neste caso, registrado em Aruanã, vários banhistas correram risco de serem atingidos pela embarcação. Ocorrendo o inevitável e a chave ainda continue na ignição ou qualquer outro problema técnico ali, o motor continue ligado, essa embarcação leva um risco. Então que chame socorro especializado. Acione 193, o Corpo de Bombeiros, chegaremos até ali com uma embarcação também, para não gerar risco àquele que se aproxima, para desligamento dessa embarcação. O Ministério Público pediu à Justiça que a pista sobre a barragem do Paranoá, no Distrito Federal, seja fechada. Os promotores afirmam que a via não foi feita para aguentar o desgaste do trânsito que tem no local. Mas o governo sugere apenas uma restrição, que caminhões e veículos pesados não possam passar por lá. É carro para todo lado. Quem trafega todos os dias pela barragem do Lago Paranoá sabe que o trânsito aqui só tem piorado ao longo dos anos. Antiga área isolada do DF, a região hoje tem, além do Paranoá, o Itapuã, os condomínios Entre Lagos, o Paranoá Parque e, futuramente, o Itapuã Parque. E por onde todos esses carros passam? Pela mesma pista estreita construída há 60 anos. Segundo o DR, são entre 26 e 30 mil carros por dia. É complicado, ainda mais agora vai voltar às aulas, né? Aí vai ficar maior ainda esse transtorno. Olhando de perto dá para ver que o asfalto aqui precisa de reparo. São muitas rachaduras. A água da chuva deveria escoar por esses buracos que estão entupidos. Sem a drenagem, o asfalto antigo parece se desmanchar. Desde ontem, as máquinas do DR já trabalham no recapeamento. A obra vai ser feita nos dois sentidos, ao longo dos 630 metros de extensão da pista.
Segundo o DR, os trabalhos só começam a partir das 9 da manhã para tentar diminuir o impacto sobre o trânsito. Durante as obras, uma faixa da barragem do Paranoá fica interditada para o trânsito e o fluxo é liberado em um sentido de cada vez. Mesmo com essas obras ocorrendo fora do horário de pico, a movimentação por aqui continua intensa. As obras podiam ser feitas à noite para não prejudicar, a população. No que depender do Ministério Público, o trânsito na barragem deveria ser interrompido de vez. A Promotoria do Meio Ambiente alega que a pista era para ser apenas uma passagem de serviço para a manutenção da usina e não uma movimentada via urbana. O MP pediu à Justiça que obrigue o GDF a fechar a pista da barragem e construir uma via alternativa, como uma ponte, por exemplo, ligando a DF-025 no Lago Sul à DF-001 no Paranoá. Segundo os promotores, a omissão dos réus é grave e deve ser prontamente corrigida pelo Poder Judiciário, a fim de evitar tragédias e desastres causados pelo uso abusivo da estrada de serviço da barragem do Paranoá. O superintendente de obras do DR afirma que mesmo antes da ação do MP, o governo já estudava a construção de uma nova pista na região, mas por enquanto não há prazo. Possibilidade de fazer uma outra via, uma outra ponte, provavelmente a jusante, tirando todo esse trânsito sobre a barragem do Paranoá. Agora a gente fala de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que pode paralisar as atividades de extração de amianto na maior mineradora da América Latina, que fica em Minasul. Os trabalhadores tentam uma alternativa. Os funcionários que trabalham na extração de amianto da indústria foram informados que as atividades de produção já serão paralisadas na próxima segunda-feira. Em obediência ao Supremo Tribunal Federal, orientado pelos advogados que dá assessoria para a empresa, ela nos comunicou que as atividades de produção e comercialização ela vai ser, por cautela, vai ser encerrada. Os trabalhadores, na segunda-feira, voltam a trabalhar, mas sem trabalhar na produção. Nós entramos com essa petição pedindo prazo para cumprir com a legislação de fechamento de mina e prazo também para cumprir com os direitos trabalhistas. O documento pedindo a paralisação das atividades da mineradora foi publicado no Diário Oficial no dia 1º de fevereiro deste ano, mas a decisão foi tomada em 2017 pelo Supremo Tribunal Federal. Na época, os ministros aprovaram o fim da extração, comercialização e distribuição do amianto em todo o país. Uma liminar da ministra Rosa Weber suspendia os efeitos da decisão até a data da publicação do documento oficial. Essa é a maior usina de amianto em funcionamento na América Latina. Só aqui em Minasul ela gera 500 empregos diretos e indiretos. A notícia de uma possível paralisação nas atividades tem preocupado a população. O comércio sofre, a população, tem muitas famílias que tinham parentes que eram empregados na SAMA e agora está sofrendo. Isso aí é efeito dominó, né? Levantamento daquilo que entra nos cofres públicos hoje de Minasul. Diretamente hoje, entre os recursos minerais que a gente recebe, vai ter uma queda mais ou menos em torno de 30% da arrecadação nossa mensal. Isso diretamente com o município. A perda é também do governo federal, do governo estadual. Lógico, o nosso impacto é maior, que a gente fica com toda a parte social. A empresa SA Minerações Associadas informou que não irá se manifestar até a decisão final do Supremo Tribunal Federal. Hora de mais participações aqui no J1, agora 12h32. Você participa com a gente pelo 98442-4000. Recado que chegou aqui foi o recado da Larissa de Lusiânia. Boa tarde, aqui no Parque JK. Não passa viatura. Demora a chegar todas as vezes que... Demorou a chegar ainda todas as vezes que eu pedi, que eu liguei para o 190. Valeu, Larissa, pela mensagem. Tem mais um recado que chegou aqui para a gente, recado da Márcia de Valparaíso. A situação é complicada na nossa praça aqui na Etapa A. O tráfico de drogas corre solto, a polícia vem, faz a revista, mas eles passam a droga para uma mulher. A polícia não encontra nada, vira as costas e o tráfico continua. Difícil conviver com a malandragem. A gente recebeu uma mensagem muito parecida com essa da Márcia aqui no J1, falando desse mesmo problema aí em relação ao tráfico de drogas lá na praça, lá da Etapa A de Valparaíso. Valeu pela mensagem. Outro recado aqui agora da Andressa Lima de Lusiânia, queria que a prefeitura fizesse algo. Aqui no setor Mandu 2 estamos tendo epidemia de dengue e eles falam que não foi nada constatado.
Ela pergunta, né, como não foi, sendo que tive 6 vizinhos com dengue. Recado da Andressa Lima dando uma bronca em relação aos casos de dengue lá no bairro dela. E acompanhe depois dos comerciais a BR-153, considerada uma das mais perigosas do estado. Por lá faltam radares. Agora é 12h33. Nós voltamos em instantes.